Olá, boa noite a todos e mais uma vez muito obrigada pelo convite, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estar aqui junto com esse grupo querido, né? Com esse grupo da Casa de Pestalozzi que estamos todos morrendo de saudade, de vontade de retornar. Então, sim, que tenhamos agora um tempinho dedicado a esse estudo preparatório que foi começado por mim, mas que de fato vai valer no momento em que dividirmos isso tudo, né? É muito alegre sempre começar um estudo, uma divisão que ainda distante, estamos sim loucos para retornarmos para nossa casinha. Hoje ainda estivemos lá fazendo a entrega das cestas das nossas queridas assistidas e correu tudo bem, elas estão sendo beneficiadas graças à ajuda de muitos de vocês, então a tarefa tem acontecido, tem dado certo, tem sido assim pródiga. Muito obrigada a todos vocês que colaboram com tanto carinho. E lá dentro da casa hoje, ainda recebemos a visita de duas amigas que não tinham ainda chegado até lá, e a Adriana e a Marise. Foi tão alegre, foi tão bom. Elas foram passar e deram uma ajuda, e foi muito lindo ter a oportunidade de olhar para elas. Então, estamos sedentos desse retorno e que, se Deus quiser, em breve vai acontecer, né? Eu vou fazer uma leitura do livro Paz e Renovação, de Chico. Eu separei aqui, para nós iniciarmos, um pequeno diálogo, e ele diz assim: Chico, esse trecho foi extraído do livro Entender Conversando, Chico e Emmanuel. E é assim: Chico, você vê o desequilíbrio da Terra em termos políticos e sociais? E do Brasil? E a resposta: eu penso com aquela assertiva do nosso André Luiz, que é um mentor que nós todos respeitamos. Se cada um de nós consertar dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Essa foi a resposta dele. Eu inicio lendo esse pequeno trecho do Chico, porque tudo que nós vamos conversar vai partir dessa ideia tão bem ajustada por ele, né? Mais essa ideia tão bem ajustada por ele. E que do momento que cada um de nós ajusta e conserta dentro de si o que está em desajuste, tudo por fora estará certo. Como o tema da palestra é Novos Tempos e a Nova Geração, esse início do Chico, ele é providencial, como sempre, né? Então, vamos juntos nos prepararmos para a prece, que eu mesma farei, e que possamos de verdade elevarmos os nossos pensamentos ao Pai, lentamente, fechando os olhos para trazer mais conforto, para que possamos nos desligar um pouquinho do que ocorre ao nosso redor, que possamos então, meus irmãos queridos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos amigos espirituais que nos cuidam, nos guiam, nos amparam a todo tempo, para que juntos possamos formar um grande feixe de luz robusto,
iluminado, capaz de chegar a todos os cantinhos do planeta que agora necessitam de amparo e de consolo. Permita, Senhor, que agora a nossa concentração se alargue, a nossa atenção se dobre, para que juntos possamos compreender e guardar as informações do nosso estudo. Por tudo, Senhor, muito obrigada. Por cada um de nós aqui participantes, encarnados e desencarnados. Muito obrigada. Graças a Deus. E assim, amigos, assim então começaremos a nossa conversa sobre esse tema que de vez em quando eu vou olhar para baixo. Meu estudo está todo feito aqui no telefone, então provavelmente eu estarei lendo alguma coisa quando eu abaixo a cabeça. O estudo todo foi sendo feito sobre esse tema dos novos tempos e da nova geração. Esse tema, ele é abordado no último livro que foi escrito por Kardec, que foi a Gênese. Então, a Gênese foi a última obra do Pentateuco. E o último capítulo da Gênese, ou seja, no momento em que a obra seria concluída, o tema abordado foi esse. Foi a preocupação com os novos tempos que viriam a partir dali e a nova geração que habitaria o planeta naquele momento. É bastante interessante quando nós observamos a preocupação de Kardec, que codificou essa obra com tanto cuidado, com tanta maestria, e ele, exatamente na sua última oportunidade, ele nos trouxe esse tema que hoje tanto nos preocupa. Que tempo é esse? O que é tudo isso que Deus nos reservou para viver nesse momento? O que de diferente e por que a gente está vivendo, de certa forma, nós escutamos volta e meia, será que é um arrebatamento? Será que é um apocalipse que está acontecendo nesse momento na Terra, onde as coisas estão tão confusas, onde os tempos parecem ser tão duros? Que novo tempo é esse? Como assim? Como nós conseguiremos dar entendimento a tudo isso que vem acontecendo? E realmente, o tempo de Deus, que ainda para nós é bastante difícil de ser compreendido, ele vai marcando grandes mudanças na humanidade, né? E entendemos cada vez mais que a lei divina, ela nos é representada pela lei da natureza. E a natureza não dá saltos. A Gênese foi escrita em 1868. E é tão atual esse tema ainda para nós. E é tão confortador ler, analisar, estudar esse último capítulo. Eu fiz um curso essa semana com a Malala, um curso online que foi promovido pela PUC, e na primeira aula a Malala disserta. Malala foi essa menina paquistanesa, que hoje ela tem 24 anos, mas que desde os 10 anos de idade a Malala militou e milita até hoje, pela oportunidade de educação às meninas muçulmanas, né? E de qualquer outro. Ela começou com esse legado
e hoje o trabalho dela é levado a todo o planeta, inclusive no Brasil. Ela tem um trabalho bonito no Brasil, onde ela ampara ONGs que dão apoio ao estudo para as meninas indígenas e para as meninas negras afastadas da oportunidade da educação. E a Malala, nesse curso, ela traz alguns itens que ela considera de extrema importância, para que nós nos tornemos pessoas mais fortalecidas. Com 10 anos, ela teve a oportunidade de ter contato com as redes sociais. Naquele momento, a internet estava começando, e ela então escolhe militar em favor das meninas. E fazia alguns blogs e colocava nas redes sociais as dificuldades que as meninas próximas à vida dela tinham para estudar. E dessa forma, com 14 anos, o Talibã toma conta do Paquistão, e a região em que ela morava, o pai dela é professor, e a região em que ela morava começa a ser cerceada pelos talibãs, pelo grupo talibã, como agora vem acontecendo no Afeganistão. E então a Malala passa a ser perseguida por eles, e quando ela tinha 14 anos, ao entrar dentro da van, saindo da escola, ela é atingida com uma bala na cabeça, uma bala na face, e dali então ela é levada para o Reino Unido. Ela não morreu, graças a Deus, ela sobreviveu a esse atentado. E então ela hoje acabou de se formar em Oxford, pela Universidade de Oxford. Ela continua morando em Londres, e ela é uma jovem mulher que tem um trabalho humanitário maravilhoso e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E um dos itens em que ela considera de extrema importância é a capacidade que nós temos de analisar. E analisar, segundo as informações que ela nos dá, é esse potencial que nós temos de observar, de não julgar, mas observar, aprender e transformar. Isso é analisar. Observar, aprender e transformar. E lá atrás, em 1868, quando Kardec escreve a Gênese, no seu último capítulo, ele tem então a oportunidade de nos mostrar uma análise sensacional do que os novos tempos e a nova geração, que é basicamente o que vivemos agora, nos traria. Que, na verdade, não tem nada de extraordinário. É completamente ordinário, dentro da lei de progresso, que é atrelada à lei da natureza, que progride com o seu tempo. Porque desde que estamos no planeta, iniciando nosso movimento de reencarne, desencarne, nos nossos idos tempos, sabe-se lá há quantas oportunidades reencarnatórias já passamos, desde que esse movimento ocorre, a lei da natureza é atrelada à lei do progresso, onde a natureza não dá saltos, e onde tanto a modificação geológica do planeta, a modificação física do planeta ocorre, e também a modificação moral. Nada disso foge dessa lei divina. Nada. Em nenhum dos momentos em que vivemos aqui no planeta, na sua determinada fase, na sua determinada idade histórica, fugiu do tempo de Deus. E fugiu da lei de progresso, que é diretamente ligada à lei da natureza. Existe o livro do Chico, sempre esqueço o nome do livro, e eu gosto tanto dele, A Caminho da Luz. Eu adoro esse livro, eu sempre esqueço o nome dele, eu já li algumas vezes e esqueço. Em A Caminho da Luz, o Chico,
ele traz umas informações valiosas para todos nós, porque ele faz uma abordagem histórica do planeta, desde a Gênese até os tempos atuais. E quando nós vamos lendo capítulo a capítulo, nos fica muito clara o progresso que o planeta adquiriu, o progresso geológico que o planeta adquiriu, o progresso moral que o planeta adquiriu. Alguns céticos podem dizer que nada disso tem fundamento, que tudo isso é balela. Alguns crentes radicais veem em tudo isso um processo místico muito grande, sobrenatural. Mas essas duas hipóteses, elas são hipóteses que não cabem dentro de um acerto. Porque uma hipótese vai negar a providência divina, né? E a outra não compreende que as leis da natureza, elas são sempre cumpridas. Então, esse movimento para que esses novos tempos que vivemos hoje fossem chegados, eles não têm nada de extraordinário. Nós não estamos vivendo nenhum colapso no planeta. Apesar de toda a dificuldade em que temos hoje para entender tudo que estamos vivendo. Estamos no olho do furacão. E no momento em que estamos nesse processo de dor, onde nós todos, né, sentimos a dor das perdas, né, das perdas físicas, em função do que a Covid nos acomete, as perdas morais, as perdas sentimentais, emocionais, tudo isso traz para a gente, em determinados momentos, até uma dúvida. Nossa, será que nós estamos vivendo de fato o apocalipse? Será que nós estamos sendo acometidos nesse momento por um arrebatamento, como muitos creem, e que vai nos levar, sabe Deus para onde? Porque está tudo tão duro, está tudo tão difícil, os tempos estão tão confusos. E lá na Gênese está muito bem explicadinho para a gente que tudo isso faz parte da nossa lei de progresso, que tudo isso está adequadamente dentro das leis da natureza, que são proporcionais às leis divinas. Ou seja, esse progresso, ele, seja físico ou moral, ele vem para que haja o quê? Para que haja o nosso aprendizado, para que haja a nossa depuração, para que haja o nosso caminhar ascendente. Esse progresso é paralelo, é um progresso físico no planeta, onde a ciência evolui, onde a filosofia toma parte de muitas vertentes e que ela vai deixando de ser só uma viagem e aí começa a tomar um lugar na sociedade que passa a ser admirado. Hoje nós temos no Brasil o filósofo Mário Sérgio Cortella, que quem puder ter a oportunidade de seguir, ele é super interessante. Ele tem palestras muito legais e, inclusive, semana passada, ou retrasada, não sei, eu trabalho com um grupo de jovens, né? A gente tem a mocidade da casa e é super rico esse encontro. E semana passada, quando eu peguei para ler sobre religião e religiosidade, além do que temos nas nossas obras espíritas, eu fui dar uma olhada no que o filósofo atual, que é o Mário Sérgio Cortella, como ele fala, como ele aborda esse tema. E é mega interessante. E quando eu e os jovens, nós sentamos para falar sobre isso, foi super delicioso. Porque ele traz esse ensinamento de que a religiosidade é esse sentimento que nós temos dentro de nós e que nos permite fazer o bem e que nos permite buscar alguma coisa além da matéria. Isso é um sentimento que nós temos, a religiosidade. E a religiosidade não necessariamente está atrelada a uma religião. Você pode ter religiosidade e não necessariamente praticar uma religião. Mas você não pode ter uma religião sem ter religiosidade. Foi tão didático isso para eles e para mim.
E para mim foi muito didático. Isso é uma explicação para os novos tempos em que vivemos, junto à nova geração, daquilo que o Espiritismo nos propõe, que é uma tríade de filosofia, religião e ciência. Então, não nos percamos desse alicerce, mas precisamos de verdade começar a observar como que dentro dos novos tempos, novos seres vão chegando e vão nos trazendo essa realidade que lá atrás Kardec codificou tão bem. E nós vamos entendendo então que essa evolução moral que nos é tão chamado, né? Nós espíritas estamos a todo tempo assistindo palestras, lendo livros, nós somos colocados a todo tempo à prova enquanto a nossa evolução moral. Porque, na verdade, a evolução física do planeta, ela faz parte de uma ordem natural. Mas a evolução moral, individual e intransferível, não tem plano B. Ela demanda um esforço só nosso. Uma vontade só nossa. E é exatamente esse progresso moral que vai fazer essa mudança toda. Essa semana, nós estávamos conversando aqui em casa, minha família é grande, e aí tinha uns amigos dos meus filhos também. E alguém me perguntou se... não foi aqui em casa não. Foi exatamente no grupo que a gente estava fazendo lá dos jovens, e um dos integrantes do grupo perguntou se eu achava que haveria um homem ou um ser que faria uma mudança no planeta. E eu, humildemente, dentro daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê, eu disse a ele que eu achava impossível isso. Que esse homem já esteve aqui, há 2021 anos atrás, que foi Jesus. Ele transformou o planeta em antes dele e depois dele. Ele deixou um legado de ensinamentos incomparáveis, perfeitos. E, no entanto, nós, humanidade, ainda somos muito lentos, muito teimosos em analisarmos, como nos ensinou a Malala, a vida de Jesus e trazermos para nós diariamente aquilo que ele deixou tão bem explicado para todo mundo. Então, eu não acredito que virá um homem capaz de transformar tudo. Porque, como o Chico falava para nós, a mudança é individual. Do momento aqui, como ele diz aqui nesse comecinho, do momento em que cada um de nós decidir realizar a mudança moral, nós vamos nos tornando um ao lado do outro, mudanças lindas no planeta. Não existe outra forma. A forma é essa. É através do melhoramento da habitação. O melhoramento da habitação, ela guarda relação com o habitante. Então, quando nós melhoramos a habitação, para melhorarmos a habitação, nós dependemos do habitante. Não tem como estar do lado de fora da nossa casa intencionando que ela se transforme num lugar limpo, asseado, que o nosso jardim esteja bem plantado, simplesmente do lado de fora dela, emanando pensamentos para que tudo isso aconteça. Não vai acontecer. Para que a nossa habitação ela esteja bem, é preciso que nós, habitantes, também estejamos fortalecidos a ponto de torná-la assim. Somos nós com o nosso planeta. Existe, acho que, uma escritora americana e ela fala sobre isso muito bem. Ela diz que nós não temos o cuidado, mais ou menos isso que ela quer dizer, que nós não temos o cuidado de observar a nossa casa e que a nossa casa é valiosa, é o nosso corpo e que nós temos uma preocupação tão grande de observar o nosso corpo externamente,
Como é que tá o meu cabelo? Como é que tá a minha... Não que isso seja errado, isso é ótimo. Como é que tá a pele? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? E nós não sabemos de verdade como que nós vamos diminuir a nossa angústia. Nós não sabemos o caminho para alimentar o bem que existe aqui dentro. Nós não conhecemos a rota segura para nos afastarmos do nosso medo. Então, nós conhecemos a nossa casa, damos roupagem para essa casa, damos cor para essa casa, mas internamente, nós ainda temos muita dificuldade de conhecer cada pedacinho dessa casa. Então, para que haja a melhora da habitação, o habitante precisa ter muita força de vontade. Tem uma historinha que ela é até muito contada em mocidade, nas escolas, eu adoro essa historinha. E ela faz com que nós tenhamos bastante entendimento, ela é bem didática, para que nós possamos entender o quão necessário é esse esforço nosso para mudarmos o nosso planeta, para mudarmos a condição moral do nosso planeta. Como cada um de nós é coparticipante, assim, muito valioso para que tudo isso aconteça. Essa é a história que eu vou contar, a história da menina do vestido azul. Ela diz respeito a um professor que tinha uma aluna numa escola relativamente simples. Ele tinha uma aluna que ele considerava muito graciosa, muito bonitinha, sempre muito delicada, mas uma coisa incomodava ele. Ela estava sempre mal vestida, sempre rasgadinha, muito sujinha, mal asseada. E ela era uma menina tão interessante, tão inteligente, que um dia, apesar de não ganhar muito bem, ele resolveu comprar um vestido azul para ela. Então, quando ele chega na escola, ele chama uma senhora e pede a ele que a ajudasse a dar um banho na menina. A senhora ajuda ele e ela dá um banho nela. E então ele entrega o vestido e fala: veste esse vestido nela. Penteia os cabelos da menina, veste o vestido azul. E então ela entra na sala de aula. E quando ela entra na sala, os amigos não a reconheceram. Nossa, mas quem será ela? Então, ao observarem, reconhecem a amiguinha. Ela estava transformada, ela estava completamente transformada. Nesse momento, todos eles começam a observar e querem então lavar as mãos. E no dia seguinte, eles também procuraram chegar da melhor forma possível na escola. Quando essa menina retorna para casa, ela chega em casa e a mãe se assusta. Abre a porta e nem reconhece a filha. E quando a mãe então olha para ela, diz: minha filha, o que houve com você? Você tá linda. Ela: mamãe, eu tomei um banho. E aquela mãe se envergonha da imensa sujeira em que vivia toda a sua família. As pessoas que têm a oportunidade de fazer trabalhos em comunidades carentes, elas têm muita oportunidade de vivenciar esse fato. Existem muitas pessoas desprovidas materialmente, mas que são muito caprichosas, muito cuidadosas. E existem outras que são muito relaxadas. E às vezes no mesmo patamar de impossibilidades materiais. E então a mãe se envergonha e começa a varrer a casa. Varre a casa, coloca as coisas no lugar, dobra as poucas roupas que estavam todas emboladas, cata o lixo. E então dá para aquele ambiente um novo olhar. Quando o marido chega do trabalho, ele se assusta. Nossa, mas que lindo, o que você fez aqui? Nem parece a nossa casa. Então ele pega a vassoura e resolve varrer a calçada. E resolve plantar algumas florezinhas e colocar no meio-fio em frente à casa. A vizinhança, ao observar aquela casa, se envergonha e também começa o mesmo movimento de varrer as calçadas,
colocar um vasinho de planta, cada um começa a melhorar o asseio das crianças, dos seus filhos. E essa história, então, acaba atingindo um bairro ao lado, que se surpreende com aquele movimento daquela comunidade e resolve ajudar. Um bairro um pouquinho mais abastado resolve doar um cobertor, doar um colchonete, doar um gás, doar material de limpeza, e aí a comunidade vai ficando melhor. Essa experiência chega a um bairro mais rico, e esses então começam a fazer uma campanha para conseguir tudo de bom para aquele bairro. Até que no momento a prefeitura do lugar, da cidade, fica sabendo disso e decide urbanizar, asfaltar, colocar luz, melhorar o esgoto e sanear o lugar. Tudo isso começou quando um habitante resolveu mudar aquela habitação. Tudo isso começou com a história do vestido azul. E, na verdade, somos nós aqui. Somos nós quando decidimos fazer essa mudança. Somos nós quando escolhemos fazer essa mudança que transformamos um ao outro. Primeiro a nós, depois ao outro. Como diz o primeiro passo do AA é reconhecer que tem o problema. É reconhecer o próprio erro, para que então as medidas sejam tomadas, os planos sejam feitos. E somos nós assim. Nesses novos tempos, como estamos escolhendo viver? Diante dessa pandemia toda que começou lá em 2020 e mudou tão rapidamente a nossa vida, como estamos escolhendo viver? Porque é fundamental realizar o progresso moral. E para isso, nós precisamos fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Não tem outro caminho. Não existe outra forma de fazer essa mudança moral de maneira mais eficaz, que não seja através da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Essas são as senhas. Em diversos momentos, e hoje é muito comum, até falávamos sobre isso, muitos de nós vivendo momentos de ansiedade exacerbada, né? Onde o uso de ansiolíticos aumentou muito, onde o uso de antidepressivos aumentou muito, o sono ficou muito complicado, né? A mudança de vida dentro da família, dentro da casa, porque muitos foram trazidos para um home office e mudou completamente essa arrumação da vida cotidiana de todos nós. Como estamos vivendo isso? De que maneira estamos alimentando essa nossa mudança moral para encarar esses novos fatos nos novos tempos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer a todo tempo. E somente através da caridade, da fraternidade, da solidariedade, nós vamos conseguir diminuir o nosso olhar para o problema e ampliar o nosso olhar para as soluções. Porque os problemas, eles não vão desaparecer. Não vão. Não será no estalar de dedos que nós vamos resolver todas as orientações científicas para o nosso comportamento, como nos comportaremos daqui em diante, que vacina consegue fazer uma maior cobertura da imunidade, que vacina não consegue. Muitas mudanças serão tomadas. A comunidade científica, ela vai galopar em informações para que novos movimentos nos sejam trazidos. Mas como nós estamos nos comportando a todo tempo diante desse novo tempo?
Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós todos. O que nos move hoje a realizar a caridade? O que nos move hoje a sermos mais fraternos? O que nos move hoje a sermos mais solidários? Porque não é necessário que saiamos por aí distribuindo, isso é ótimo, distribuindo cobertores, alimentos, distribuindo casacos e meias, isso é excelente, faz falta. Vivemos numa cidade fria, passamos pelo inverno, estamos aí vivendo ainda um frio, e isso tudo é extremamente necessário. Mas o que de fato somamos com o nosso legado de fraternidade? Porque do momento em que somos abordados, seja lá por quem for, por um balconista de uma loja, por um empacotador de um supermercado, por um professor de um filho, por um amigo, como nós estamos reagindo aos males que nos chegam? De que maneira nós estamos conseguindo transformar as nossas respostas? Qual escolha nós estamos tendo para sermos mais fraternos? E para abraçar o próximo, ouvir o que ele tem para dizer, mas abraçar com uma palavra melhor. Como estamos passando por esse túnel? Porque todos nós fomos colocados dentro de um túnel muito longo e escuro, na certeza que tem uma saída. Mas como estamos escolhendo passar por ele? Atropelando todo mundo para sair primeiro? Fazendo de conta que não existem regras para que o nosso prazer seja mantido? Egoístas, querendo melhor para nós mesmos e que se dane o outro? Como vamos sair desse túnel? Esse é o nosso questionamento, porque essa é a nossa oportunidade de evolução moral. Essa é a oportunidade de bem estarmos nesse novo tempo. Nesse novo tempo que é tempo de Deus, que nos proporciona e nos proporcionou um avanço muito rápido em pouco tempo. Quando que nós imaginaríamos que em 1 ano e meio, 2 anos, nós aprenderíamos tantas coisas? Ah, mas então você está tendo uma visão muito otimista, porque a Covid não trouxe nada de benefício para nós. São tantos queridos nossos que desencarnaram, são tantas pessoas que não conhecemos e que desencarnaram e que desarmonizaram quantas e quantas famílias. Mas existe um homem, que eu esqueci o nome dele, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então ele era um homem completamente voltado ao concreto. E ele disse o seguinte: eu não acredito no otimismo. Eu não vejo nada somado com esse papo furado de otimismo. Eu nunca vi funcionar. Mas eu acredito no pessimismo. Eu acredito que o pessimismo seja um entrave. Porque todas as pessoas pessimistas que ficaram do meu lado me trouxeram atraso. Ou seja, de alguma forma, esse homem completamente voltado para o concreto, ele tinha um feeling de que vibrar mal, de que ter preguiça, de que não ter perseverança, porque esse é o pessimista, né? O pessimista é um preguiçoso, ele não é perseverante. Ele acredita que isso sim seja um entrave. Então, por que nós vamos insistir nesse comportamento? De preguiça, de intolerância, para com todas essas mudanças e dificuldades que estão batendo na nossa porta. Isso é pessimismo. O contrário disso é o otimismo. É otimizar o nosso tempo da melhor forma possível. Ah, mas eu ainda não tenho coragem de ir à rua fazer trabalhos fraternos. Eu não tenho coragem ainda de encarar aí comunidades. Não tem problema nenhum. Porque, na verdade, o que vale é aquilo que sai do nosso coração. A Madre Teresa de Calcutá dizia que mais valem as mãos que fazem do que as bocas que rezam. Porque ela já tinha
a certeza de que é o movimento que faz a diferença. Então, do momento que nós recebemos pelo WhatsApp uma mensagem desanimada, uma mensagem sem esperança de alguém, rebate com amor, rebate com otimismo. Não deixe a negatividade tomar conta. Cuidado, cuidado ao repassar uma informação que não vai somar. Se você pode repassar o calendário de vacinas, ótimo. A quantos você está ajudando? Mas se você vai perder seu tempo repassando uma informação que não soma, deixa ela guardada, de preferência deleta. Porque aí você está alimentando o pessimismo. Aí você está escolhendo aquele caminho que o Prêmio Nobel de Economia acredita que existe, que é o caminho do preguiçoso, do intolerante. E nós precisamos correr com essa mudança, porque lá no finalzinho, na Gênese, o Kardec fala para nós sobre esses novos tempos, que são os tempos chegados, os tempos em que não cabe mais embromação, os tempos em que não cabe mais esperar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não é? E então essa nova geração que vem chegando aqui, essa nova geração, ela é linda e ela vai trazer uma mudança assim, uma mudança brusca. Ela já está trazendo uma mudança brusca. E que nós, humanidade, que ainda somos tão resistentes a mudanças eficazes, nós precisamos ter esse convívio. Nós, velha geração, que ainda trazemos aquele homem velho, que ainda repetimos conceitos que não cabem mais na sociedade, que ainda duvidamos, que inclusive uma das características da velha geração é que são espíritos revoltados contra Deus. Aí nós vamos falar, mas eu revoltado contra Deus? Como assim? Eu sou crente, eu acredito em Deus, a divindade para mim é tudo, sim. Mas quando alguma coisa acontece que não te agrada, você logo pergunta, por que eu? Por que Deus permitiu tudo isso acontecer? Então é uma geração que vacila. É uma geração que não tem a fé verdadeira. Eles são propensos, essa velha geração, são propensos a paixões instintivas e degradantes. Egoísmo, orgulho, inveja, ciúme. Esse quarteto que a tudo destrói. E quando olhamos para a história da humanidade, nós vemos isso tão claramente, né? Egoísmo, orgulho, inveja, ciúmes. É uma geração que dá preferência a tudo que é material, à avareza, à sensualidade. São espíritos viciosos. Nosso esforço é de não nos encaixarmos mais em tudo isso. O esforço que temos que fazer para a nossa reforma é exatamente esse. É de sair fora de todas essas repetições que realizamos ao longo de tantas encarnações. E para que aconteça isso, nós temos que deixar a fraternidade brotar, a solidariedade brotar, a caridade brotar. Porque o antídoto disso tudo que a gente falou aí, de ciúme, de orgulho, de inveja, de egoísmo, é fraternidade, solidariedade, caridade. A oportunidade está nas nossas mãos. A escolha continua nas nossas mãos. Então, vamos fazer assim uma força bem legal para nos afastarmos de tudo isso, para não nos encaixarmos mais nessas mazelas. Porque hoje nós percebemos que essa nova geração ela não aceita mais essas brincadeiras jocosas relacionadas ao machismo, ao deboche por qualquer escolha sexual. Isso não é mais aceito, não cabe mais. Ao racismo.
Então existe um tom de moralidade que faz tudo mudar. E o esforço que nós precisamos fazer é exatamente nesse sentido, de não mais nos encaixarmos dentro de padrões que não são mais construtivos, e sim destrutivos. O Chico Xavier falava uma coisa ótima, ele falava assim: coloquem nomes nos seus sentimentos, e vocês vão se assustar. Porque quando nós falamos assim, nossa, fulano me faz perder a paciência. Será que ele te faz perder a paciência ou será que você é intolerante? Eu não suporto a companhia de fulano. Ele é muito invejoso. Será? Será que ele não pode ser o seu espelho? Então Chico fazia essa proposta. Coloca nome às coisas que você sente. Porque quando nós reconhecemos o que sentimos, estamos dando o primeiro passo para a nossa mudança. Então, a velha geração, ela não se sente confortável em reconhecer suas sombras. Não se sente. Mas é preciso tirar essa sombra e deixar a luz brilhar. E para isso, a senha foi dada por Jesus. Vamos lá, galera. Fraternidade, solidariedade, caridade. Então, vamos abafando esses sentimentos tão atrasados ainda e que nos permitem, enquanto humanidade, estarmos tão próximos à geração velha e nos distanciarmos dessa nova geração que vem brilhando por aí. Ele ainda diz que essa nova geração, ela será construída por muitos espíritos importados, sim, de orbes mais elevados, em condições espirituais melhores, e já estão por aqui entre nós. Mas que nada impede que nossa mudança hoje, agora, nesse momento, que a nossa sementeira agora nos promova sermos coparticipantes dessa transformação. Então o tempo urge, mas ele é agora. Haverá uma lenta e progressiva substituição dos espíritos velhos pelos novos, como já houve, né? Quando os capelinos tiveram a oportunidade de aqui estar, muitos já conseguiram retornar por completo, mas houve essa separação. E a terra foi. Porque a descrição dos espíritos que fazem parte da nova geração, ela é muito legal. Porque ela diz que esses espíritos, essa nova geração, eles são espíritos com inteligência e razão precoces. Então, eles são muito inteligentes, eles têm uma racionalidade precoces, mas eles têm um sentimento inato do bem. Eles nascem com uma propensão ao bem. E o mais legal de tudo, eles têm crenças espirituais. Então, essa geração nova é formada por seres, por espíritos, que têm uma capacidade intelectual, racional elevada. Eles têm uma capacidade de sentimentos inatos no bem, mas o mais legal de tudo isso, eles são muito propensos a crenças espirituais. Então o caminho está aí. Se nós estamos ainda no planeta, provindos de hábitos da geração velha, vale muito o nosso esforço diário para que possamos fazer essa chavinha virar. Porque eu não sei em qual livro que eu li, nem sei se foi aqui na Gênese mesmo, mas os espíritos, a espiritualidade olha para nós e analisa a nossa mudança com muita calma. Eles são muito caridosos, generosos e têm uma compreensão enorme para todos nós. Por isso eles nos amparam. Porque eles sabem exatamente qual é a nossa capacidade atual. Assim como nós, quando vamos plantar
uma árvore frutífera, por exemplo, nós plantamos uma semente e nós sabemos mais ou menos qual o tempo que aquela semente vai demorar para germinar, para crescer, para florescer e para frutificar. Então, se eu planto hoje um pé de laranja, eu plantei aquela semente e eu mais ou menos sei que daqui a um ano eu vou colher a laranja. Somos nós com um tempo natural para os espíritos que estão cuidando de nós aqui no orbe. Eles sabem exatamente que precisamos desse tempo para amadurecer, para frutificar e para nos transformar. Então, essa pressa, ela não é necessária. A gente precisa entender que eles se comovem com a gente, que eles se preocupam com a gente. Nós não estamos sozinhos nessa. Mas o esforço é nosso, pessoal e intransferível. Isso já acontece. Nós entendemos que já tem partes na humanidade que não fazem a menor, não tem a menor admiração pelo que foram. Quando nós olhamos a Alemanha hoje, nós vemos um país que não permite que todo aquele mal provocado pelo Holocausto seja esquecido. Viajar pela Alemanha é um museu vivo, é uma história viva de tudo que os judeus sofreram em suas mãos. E tudo isso é alimentado para que as novas gerações não caíssem de forma alguma recorrente no erro que as gerações antigas cometeram. Então, nós já vemos isso acontecer aqui. Que esse progresso da humanidade, ele ocorre de forma gradual, de forma lenta, mas ele vem. E nós vamos acompanhando isso. Nós podemos acompanhar isso. Alguns insistem numa caminhada bem lenta. Outros resolvem apertar o passo. E agora, esse momento em que vivemos, que são esses novos tempos chegados, eles nos convidam a andarmos com mais rapidez, a estarmos mais atentos às oportunidades que nos chegam diariamente. Porque elas sim, elas serão a nossa mola propulsora para não desanimar, para nos afastarmos desses hábitos das gerações velhas, para nos aproximarmos dos hábitos novos, desses que estão chegando. E mais importante ainda, para lentamente, mas com firmeza, porque Jesus, uma bondade enorme, imensa, imensurável, mas ele era firme. Ele não ficava de moleza, não. Madre Teresa de Calcutá, idem. Quando a irmã Dulce passou alguns anos da vida dela dormindo numa cadeira no hospital, e as pessoas que chegavam lá e se assustavam com aquilo, perguntavam: mas irmã Dulce, a senhora já é uma senhora, dormindo sentada nessa cadeira. Eu vou mandar trazer uma cama maravilhosa para a senhora não merece depois de tanta bondade. E ela dizia: ah, meu filho, minha filha, muito obrigada, mas a cama que você me daria, dou aqui para o hospital. É exatamente por dormir sentada nessa cadeira que todos esses leitos aqui foram conseguidos. Escolha. O problema estava ali. Os problemas estavam todos na mão dela para ela resolver. Ela podia cruzar os braços e escolher chorar por tantos necessitados que batiam à porta dela. Mas ela escolheu o contrário. Ela escolheu exemplificar e ela escolheu fazer valer o nascer do bom sentimento no coração do próximo. E quantos foram ajudados dessa forma? Assim somos nós agora. Assim somos nós, neste momento, no nosso planeta querido. Nesse novo tempo, com essa nova geração, e tudo junto e misturado, com esse turbilhão de coisas que vem nos acontecendo, mas com o objetivo de nos fazer progresso, de nos fazer progredir. Tem um trechinho que eu vou ler aqui, que está lá na Gênesis, que não tem nem como falar. Ele é tão bem explicado. Então, para terminar, eu vou dizer o que está escrito na íntegra.
O progresso da humanidade ocorre de forma lenta e gradual. Melhoras sucessivas ocorrem na ciência, nas leis, nos costumes, nos usos. E vão chegando a todos. E pode ocorrer de forma rápida e abrupta, sendo um cataclismo moral, que é o que acontece com a gente hoje, onde se aprende em um ano o que se aprenderia em séculos. Muito do passado deixa de existir. Surge uma nova ordem das coisas. Se estabilizam e com muita calma se tornam definitivas. Faz parecer que surgiu um novo mundo, com novos homens, novos caráteres, costumes, usos, tudo mudado. Surgem seres novos, regenerados, novas ideias. Será que vivemos isso com a Covid? Então, depois da tempestade, vem a bonança. Por isso, meus queridos, essa é uma mensagem otimista. Essa é uma mensagem que está no último capítulo da última obra de Kardec, que teve uma preocupação com o que aconteceria lá na frente com todos nós, humanidade. Lá em 1868. E a vontade, naquele momento dele, era de que nós hoje pudéssemos abrir esse livro e acumularmos, então, uma quantidade legal, boa de informação para nos mantermos no caminho da luz. Para sairmos desse túnel escuro, todos sujinhos, cansados, amarrotados, mas com a cabeça erguida e com o coração alimentado. Certos de que fizemos a nossa parte, porque abraçamos nossos filhos, porque demos carinho aos idosos, porque nos preocupamos em tirar algumas coisas da nossa vida material e distribuir àqueles que precisam, porque passamos a não julgar com tanta força, observando que somos todos iguais, que um vírus fez com que todos nós enxergássemos de uma vez por todas que somos iguais, né? E que tudo isso nos promove muita mudança boa. Mas é preciso que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, amigos queridos, sintam-se todos muito abraçados, muito mesmo, por um coração que aqui fala com vocês hoje, cheio de otimismo, cheio de esperança, nesses novos tempos e com a nova geração. É aí que nós vamos nos encaixar e podemos fazer muitas mudanças sensacionais aqui e agora. Para todo mundo, uma noite boa, de paz, de luz, e que esses encontros que são permitidos aqui pelo grupo de Pestalozzi, eles possam se manter assim, iluminados, cintilantes e cheios de amor para dar. Que estejamos todos com Deus, hoje, agora e sempre. Muito obrigada pela paciência e que tenhamos aí uma longa semana muito boa. Graças a Deus.